Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje trazendo mais informações para você, mais conteúdos de muita relevância para deixar você sempre muito bem informado. E hoje, como nós estamos no mês do consumidor, como evitar armadilhas em promoções e garantir aí os seus direitos. Hoje eu estou aqui com um advogado, Dr. Luciano Camacho, que vai trazer para a gente todas essas informações e esclarecimentos para que você não caia aí nessas armadilhas, que só o que tem aí na vida do brasileiro são essas armadilhas, essas pegadinhas que a gente se engana e acaba caindo aí numa compra que se saiu barato e na verdade não era, ou produtos aí que não condiz com tudo aquilo que a propaganda fala. Então, vamos aqui partir para um bate-papo interessante, informativo, um conteúdo que vai deixar você bem informado e se precaver aí de tudo que vem pela frente. Seja muito bem-vindo, Dr. Luciano Camacho, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo esclarecer um pouco mais do direito da nossa população em relação aos produtos e consumo. O prazer é todo nosso em recebê-lo. E para nós começo de conversa, eu pergunto para você, doutor, quais são aí os meus direitos, né, como consumidor, ao comprar um produto com defeito? Bem, quando o consumidor adquire um produto com defeito, tem uma série de opções que ele pode utilizar. Inicialmente, é tentar sanar o defeito do produto, levar para o vendedor ou encaminhar para o fabricante para realizar o reparo. Isso tem um prazo de 30 dias para poder fazer esse reparo. Após isso, não sendo possível o reparo, aí pode ser realizada a devolução do produto e o reembolso do valor pago. Pode ser utilizado esse crédito do produto, a devolução do produto e esse crédito para adquirir um outro produto ou simplesmente a substituição por um produto, o mesmo produto ou um equivalente. O que não pode é o consumidor sair no prejuízo, né? Isso. Muitas vezes ele faz ali aquela compra, parcela em tantas vezes, ou juntou aquele dinheirinho para adquirir aquele produto. O que não pode é sair aí no prejuízo. E o que caracteriza um produto como defeituoso ou com um vício de qualidade? Explica pra gente. Bem, o produto defeituoso é aquele impróprio para o consumo. É aquele que não traz segurança para o consumidor em utilizar ele. Como, por exemplo, um veículo. A pessoa compra um veículo e ele apresenta uma falha no freio, por exemplo. Ele não tem segurança para a utilização daquele produto. Com vício de qualidade, ele não apresenta defeitos que impeçam um nível de segurança do produto, porém, ele não supre aquilo que foi feito propaganda para ele. Ele não cumpre com o que ele promete, mais ou menos assim. Entendi. Hoje o que ocorre muito, né, doutor, principalmente se o senhor citou aí um exemplo imprescindível, o carro. O consumidor vai lá, juntou aquele dinheiro, ou ele juntou o dinheiro para comprar aquele veículo, ou então ele deu aquela entrada e parcelou o restante. Não digo em todas, não vamos levar tudo assim em consideração, mas alguns, né, faz aquela gambiarra, aquela camuflagem, aquela maquiagem ali naquele veículo. Você pega ali ele todo bonitinho, aparentemente, para quem não entende muito de carro, né? Você simplesmente simpatizou ali com o design do carro, aquele tipo, daquele modelo, e aí você quer levar aquele lá para casa, escolheu aquele dinheirinho suado ali que você tem para estar pagando ali, e quando chegou em casa o carro começou a dar problema. Você andou ali uma semana, já detectou meio mundo de problema. Esse carro está todo cheio de enrolação no sentido de você deu entrada e parcelou, o resto foi financiado pelo banco. Como é que faz nessa situação? O carro veio só problema. E bonitinho ali, todo maquiado, mas quando você pegou era problema por cima de problema. Certo. Nesse caso tem duas situações.
Tem aquela situação que o consumidor adquire um veículo 0 km, que não é o fato dele ser 0 km que impede dele vir com problemas. Existem muitos casos de carros zero apresentar problemas que vieram de fábrica, um defeito na fabricação de determinada peça que ocasiona determinado problema no veículo. Nesses casos de carro zero, é a própria concessionária ou o fabricante que é responsável pelo reparo ou pela devolução do valor ou pela substituição do veículo. No caso de carros usados, seja por loja ou por pessoa física, o próprio proprietário do veículo quer trocar, vende, ele também é responsável por dar a garantia legal daquele veículo, que pelo Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal, elas são 2 prazos. 30 dias para os não duráveis, que são alimentos, roupas, essas coisas, e 90 dias para os duráveis, que são eletrodomésticos, inclusive o veículo. Esses são prazos para devolução, né? Isso. E é o prazo de garantia, é o prazo que o fabricante ou o vendedor fica responsável por qualquer defeito que venha a ocorrer naquele veículo, naquele produto. Muito bem. E quando um produto ele é entregue com defeito, né? Quem arca com o custo do envio aí para devolução? É a empresa, é o vendedor, se for uma compra direta da fábrica, o fabricante, e na maioria das vezes não é o que acontece, né? Geralmente, às vezes, com compra de internet, essas coisas, quando tem a necessidade de fazer algum reparo, geralmente, em algumas empresas, geralmente é o próprio consumidor que arca com esse frete de ida, inclusive o de volta. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, essa obrigação é do vendedor. É do vendedor, é do fabricante, é daquela pessoa que forneceu a venda que realizou a venda daquele produto. E pra gente aqui no Norte é complicado um pouco isso daí, porque geralmente, grande parte dos fabricantes, das autorizadas não ficam aqui nessa região, né? Fica mais lá pro sul, sudeste. E a gente está distante de isso. Tudo, né? Aqui na cidade, por exemplo, tem algumas autorizadas, né? Não são todas as marcas, mas tem várias autorizadas aqui na cidade. Mas um produto ou outro, algum celular de determinada marca ou outra, fatalmente tem que ser enviado para fora. E assim, eu eu posso exigir o reembolso total do valor pago por um produto com defeito, ou a empresa ela tem essa obrigação de apenas consertá-lo? Não. Você pode exigir a devolução do valor pago. Você não é obrigado a aguardar o conserto e tal. Porém, dependendo do caso, é viável que tente essa opção do reparo, até mesmo para verificar se existe condições de manter o produto depois de reparado com uma certa segurança de utilização, né? Mas caso não tenha como fazer reparo, tá visível ali que o reparo não vai sanar o problema daquele vício, muitas vezes oculto, do produto, ou mesmo de fabricação, que no uso da forma que o fabricante indica para utilizar, mesmo assim ele venha a apresentar defeito, não tem a obrigação de você aceitar o conserto. Pode sim exigir a devolução do produto, o reembolso do valor, a troca do valor ou do produto por de valor superior, pagando a diferença, ou do mesmo produto, de mesmo valor, é facultativo ao cliente, isso daí. Doutor, e no caso da propaganda enganosa, que tem muito, né? O que eu devo fazer como consumidora, né? O que eu devo fazer se o produto que eu comprei não corresponde à descrição feita pelo vendedor? Bom, esse caso é um pouco mais complicado, porque tem a questão da hipossuficiência do consumidor, que ele é a parte mais fraca da relação. Sim. A empresa está lá, oferecendo aquele produto, com aquela propaganda, e você
chega para comprar e se depara com um preço diferente ou quantidade de produto diferente do preço ofertado, daquela propaganda ofertada. Nesses casos, temos vários mecanismos, várias opções de fazer a denúncia, para forçar a cumprir aquela propaganda. Temos o PROCON, tem diversas opções. Temos a Delegacia do Consumidor, de Crimes contra o Consumidor, aqui no estado também. E tudo isso com uma finalidade: fazer com que a empresa cumpra aquela propaganda veiculada de determinado produto. Doutor, uma vez eu passei por uma determinada situação e eu queria pedir a sua opinião. Vai ver, muitos também que estão nos ouvindo podem ter passado por essa situação. Eu cheguei um dia num determinado supermercado grande, conhecido aqui na nossa cidade, e estava com algumas promoções na parte das frutas, né? Tinha umas promoções muito boas. E aí eu peguei, né, comprei, nossa, isso aqui tá com uma qualidade maravilhosa e vou levar. O preço tá acessível, muito bacana, não tava aquele preço enorme que a gente costuma ver. Então peguei ali com mais quantidade porque o preço estava bom. E quando eu cheguei no caixa, acho que eu memorizei o preço que estava lá, fiquei admirada porque estava um preço bom. Quando eu cheguei no caixa, o valor estava dando outro. E aí, se eu não me atento para isso, ia passar aquilo ali e ia dar conta bem maior. Isso. E aí, eu me recordei do preço de 2, eu disse: ei, moça, mas não estava esse valor aqui, X, estava valor tanto. Aí ela pediu uma pessoa que estava lá para ir conferir os preços e realmente, aí ela me pediu desculpas que não tinham mudado lá no sistema. Eu disse: sim, mas se eu não prestasse atenção, ia ser esse valor mais alto. E aí como é que eu ia ficar? Ia ficar no prejuízo se eu não presto atenção. Pessoas que não prestam atenção porque simplesmente confiam ali no trabalho do estabelecimento, iam passar despercebidas e iam pagar mais caro, né? Chega lá naquele determinado local e você vê um preço baixo, quando você chega no caixa não é nada aquilo ali. Se eu não me atento, eu ia levar tudo muito mais caro. Eu disse: nossa, mas por que deu tão caro se lá estava o preço baixo? Se eu me deparar, ou como as outras pessoas também que estão nos ouvindo, se deparar com uma situação como essa, como é que a gente deve proceder? Certo. Hoje em dia, a correria, o trabalho, exatamente, filho para a escola, essas coisas faz com que uma coisinha ou outra ali passe desapercebida. Inclusive preços de etiqueta em supermercado e outras lojas. Nesse caso, utilizando o exemplo do supermercado, que também serve para outros produtos, outros estabelecimentos. Verdade. Aquele preço rotulado naquele produto, aquele preço indicado para aquele produto na prateleira lá ou na gôndola, tem dizendo lá, por exemplo, o maracujá está R$5 o quilo. Aí tem ali aquele espaço. Então, assim, aquele preço tem que ser cumprido. Aquele preço disponível ali para conferência do consumidor, ele tem que ser cumprido. Acontece hoje muitas vezes, até com a evolução da tecnologia, muitos comerciantes programam alguns dias da semana para fazer determinadas promoções. Sim. E muitas vezes a parte humana da relação não acompanha. O sistema modifica, vira a data, o preço volta ao valor comumente utilizado, mas o estoquista, aquele fiscal ali de produtos, não faz a substituição da placa e gera esse tipo de problema. Mas hoje já está mais pacífico isso aí. A gente consegue fazer com que eles cumpram aquela propaganda ali, aquele valor com mais facilidade. Mas esse é o direito do consumidor. Aquele preço do produto é o que tem que ser cumprido. E cada dia vai passando, a evolução, as decisões judiciais também, por alguns prejuízos que consumidores venham a tomar, e move a justiça para reparar. Isso tudo vem fazendo com que os comerciantes também fiquem mais abertos a
a cumprir o que realmente o Código de Defesa do Consumidor determina. E, assim, isso aí entra também na questão da propaganda enganosa e tal. Nesse caso, nem foi bem uma propaganda enganosa, foi mais uma falha mesmo, né? Tanto é que a empresa logo se desculparam, né? Isso. Identificou a falha, corrigiu o seu problema. Provavelmente passou pelo preço que estava lá. Ou tenham ajustado no sistema, ou tenham alterado a placa. Mas aqueles consumidores que adquiriram aquele produto por força daquela propaganda, daquela promoção, eles vão ter que cumprir a oferta dada. Muito bom. E hoje em dia as pessoas passam muito por isso, né? Dor de cabeça com as compras online, né? Você não sabe como é que o produto vai chegar até você. Encomendou ali, tá tudo muito bonito na foto, você tá ali nas compras ali online, visualizando aquilo ali, tá tudo muito bonito. É igual o panfleto de supermercado. As frutas e os legumes estão perfeitos, sem nenhuma marquinha de nada. Você chega lá, tem uns machucados. E é assim na compra online também. Você vê ali tudo bonito, tudo muito perfeito. Mas e se o produto comprado online chegar danificado, né? Como é que eu posso fazer um cancelamento, da compra, ou exigir o reembolso? Certo. A compra online, assim como a compra por catálogo, a compra fora do estabelecimento comercial, ela tem uma flexibilidade um pouco maior nessa questão de arrependimento da compra, né? Ela dá um prazo de 7 dias do recebimento do produto para ter ou o arrependimento, devolução do produto e a restituição do valor, o reembolso do valor, ou caso identifique ali algum defeito, ou você comprou, por exemplo, esses dias eu fiz uma compra na internet de uma blusa preta, chegou uma blusa vermelha. Então, assim, quando você identifica o produto veio diferente do que você comprou, ou o produto veio diferente do que aquilo que está sendo mostrado ali no catálogo, na internet, não confere, você tem um prazo de 7 dias para notificar o vendedor, solicitar a troca ou o reembolso, a devolução do produto e o reembolso do valor pago pelo produto. Certo. E quais são as regras para a troca de produtos, né, em promoções ou liquidações? Certo. As regras para esse tipo de produto são as mesmas para o produto fora de promoção. Quando apresentar defeito, tem aqueles prazos para fazer o reparo, ou a substituição, ou o reembolso. Compras online, o famoso Black Friday, né, que você faz muitas compras online. Muito. Tem também os 7 dias de prazo para fazer a troca. Muito embora em alguns estabelecimentos, principalmente de vestuário, né, de roupas, calçados, aqueles produtos ali da promoção, eles sempre informam, olha, esse aqui é produto da promoção, a gente não pode fazer troca e tal. Na loja, o produto comprado na loja, a troca ela é obrigatória quando apresentar defeito. Uma cortesia que existe dos comerciantes é a troca. Vamos supor, você vai comprar um produto para presente, aí eles botam uma notinha diferente lá para troca. Pode fazer essa troca, eles dão até um prazo de 30 dias para fazer, é muito comum isso daí. Mas quando o produto vem com defeito ou é um produto de liquidação ou promoção, ele se equipara a qualquer outro período, a qualquer outro produto também que está sendo vendido. A compra online é as mesmas regras, as compras presenciais as mesmas regras. E quais são os direitos do consumidor em caso de compra de produtos no formato digital, como os e-books, os softwares? Certo. Esses produtos digitais, a garantia dele, o direito do consumidor nesses produtos se equiparam aos da compra online. Você adquire o produto, você não está manuseando o produto ali, por mais que seja numa loja, você não está manuseando aquele produto. Você vai adquirir
Aí depois que você adquirir, que você receber, é que você vai abrir e verificar se aquilo está sendo da forma que foi feita a propaganda, se está faltando alguma ferramenta ou não. E o prazo também para fazer a devolução, para pedir o reembolso, é o mesmo da compra online, que são os 7 dias. Doutor, e se no caso a empresa não cumpriu o prazo de entrega, tem o direito a algum tipo de compensação? Não bem uma compensação, mas tem alguns mecanismos que podem ser utilizados. Uma denúncia no PROCON para fazer a obrigação da entrega imediata do produto, ou a devolução do valor, o reembolso do valor. Pode ser feito também, dependendo do tipo do produto, você pode substituir por outro. Tem muitas empresas que possuem lojas em várias cidades e tal. Apesar de você ter comprado ali na internet, pode ser, já aconteceu, tem casos desse também, que às vezes, pelo fato da empresa já atrasou, e ela não vai conseguir fazer aquela entrega imediata, ela libera aquele voucher para você adquirir o produto na loja física, quando há essa existência. Senão, eles fazem a devolução. Nesses casos também, dependendo do grau do problema que isso causar, isso pode ser judicializado e, em caso de configuração, ser condenado a empresa no pagamento de danos morais por conta disso aí. Depende muito da situação, né? Se for configurado um dano moral, judicialmente você pode também pleitear esse pagamento. E quando uma empresa ela anuncia um produto, né, com um preço promocional, mas ao tentar realizar aí a compra, o preço muda, e quais são aí os meus direitos como consumidor? Certo. Esse daí a gente até comentou um pouquinho mais de forma diferenciada esse aqui, pelo fato de envolver outras questões, né? Nesse caso, o mecanismo é a denúncia no PROCON. Eles devem fazer todo o procedimento. Se encaixa na propaganda enganosa, né? Isso. Eles têm que fazer a empresa cumprir aquela oferta. Acontece muito em compras pela internet. Vamos supor, um celular. Você abre o site, está lá a propaganda. Celular 999. Tá. Aí você vai. Não tem, naquela primeira propaganda, não informa nada de condições. Só aparece o celular, o modelo e o preço. Você acessa, aí você bota o seu CEP. Aí informa, não, para a região tal, para os estados tais e tais, o preço é esse. Sendo que na propaganda não limitava, não informava que aquele preço só valia para tal estado ou determinada região do país. Nesse caso, pode sim exigir o cumprimento daquela oferta mediante uma denúncia no PROCON, ou até mesmo judicializar a matéria e buscar aí uma determinação judicial para que cumpra aquela oferta mostrada para o consumidor. A gente falando dessa questão de preço em determinados locais, eu me lembrei de uma situação. É normal ou não é essa questão de citar aqui a nossa Boa Vista, por exemplo, os nossos bairros? Não vou citar nomes porque não pode, mas, por exemplo, uma rede de um determinado loja tem uma rede, né? Toda vez está inaugurando uma diferente em vários pontos estratégicos da cidade. E de bairro para bairro, essa mesma loja muda os preços. Determinado bairro, os produtos estão em média, inaugurou no outro ponto, que é um ponto mais, digamos, de classe alta, onde as pessoas têm poder aquisitivo maior, essa questão dos bairros, né, entre periferia e bairro aqui do centro, os bairros aqui. A mudança exorbitante de preço dos mesmos produtos. Isso é normal, doutor? Normal Existe muito essa prática, mas não
não é para existir. Nós temos o Ministério Público, tem a parte lá que a Promotoria de Direito do Consumidor, que bate muito em cima disso daí, da questão de preços, de ajustes entre determinados empresários para trabalhar em cima de um único preço para determinado produto, ou, nesse caso do exemplo, uma rede grande de supermercados em determinados bairros faz um mesmo produto a um preço diferente. Existe a questão da logística da empresa, onde fica o depósito principal, aquela logística lá. Algumas diferenças de preço é até razoável, mas coisas assim exorbitantes para o mesmo produto, só por conta de diferença de bairro, não é. E inclusive na nossa cidade, o Ministério Público, a própria delegacia da Polícia Civil, ela trabalha muito em cima disso daí. De vez em quando saem algumas operações, algumas prisões também em relação às pessoas envolvidas nesse tipo de prática. Mas, assim, existe como é que se diz? Existe uma forma de ter um limite de preços a ser trabalhados ali, levando em consideração o custo daquele produto para chegar no estado, os impostos, tudo isso daí. Existe ali uma margem que o comerciante tem para trabalhar. Eles não podem também utilizar muito, aumentar muito o preço desses produtos sem nenhuma justificativa. Ocorre muito para a gente aqui no norte, na seca, por exemplo. Os preços aumentam, aí vem, aumenta por conta do frete, tal. Mas assim, dentro da cidade, da mesma cidade, a mesma condição que é num bairro é no outro, não tem por que ter esse aumento absurdo de preço. Existe sim essa regulação de valores e eles têm que trabalhar dentro dessa margem. Muito bom. E qual é a diferença entre a garantia legal e a garantia contratual, quando ambas elas se aplicam? Certo. A garantia legal é o que o próprio Código de Defesa do Consumidor preconiza. 30 dias para produtos não duráveis, alimentos, e 90 dias para produtos duráveis, eletrodomésticos, smartphones, essas coisas. A garantia contratual é aquela famosa 1 ano de garantia. Essa é a garantia contratual. É a garantia do fornecedor que está dando em cima daquele produto, que é contada de forma errada. Ela conta, você compra o produto e imagina que a garantia daquele produto é apenas 1 ano. Mas não. Primeiro se cumpre a garantia legal, após inicia a garantia contratual. Ela não engloba a garantia, ela não suprime a garantia legal. A garantia legal tem que ser cumprida e a garantia contratual inicia a partir da finalização da garantia contratual. Então, quer dizer, se eu comprar garantia legal, desculpa. Certo. Então, se eu adquirir um produto, comprar um produto com defeito e ele for substituído por outro, o prazo de garantia ele começa a contar novamente? Não. O prazo ele não se renova. O prazo inicia a contagem uma única vez da data da compra. Ou da data da compra do produto. Ali inicia a garantia daquele produto. Se passado ali 6 meses, por exemplo, aquele produto apresenta defeito, você vai lá no fornecedor, faz a troca do produto ou o reparo do produto, ele volta a funcionar perfeitamente, a garantia continua, ela não suspende, ela continua dali, ela não se renova, não. Entendido. E em que casos eu posso exigir o reembolso, né, total do valor pago, ao invés de uma substituição ou conserto do produto? Bom, nas compras online, você tem o direito do arrependimento da compra online, como eu comentei, online, catálogo, as compras realizadas fora do estabelecimento comercial.
ela tem aquele prazo de 7 dias. Dentro daquele prazo, você pode se arrepender da compra e pedir a devolução. Ou no caso de apresentação de defeito, ou aquele produto não cumpre aquilo que ele prometia. Não, vamos supor, tem camisas, aquelas camisas com proteção UV e tal. Muitas vezes, vem só na etiqueta, a informação, na propaganda, mas quando você adquire o produto e começa a utilizar, você percebe que ele não cumpre aquilo ali. Então, cabe a devolução, cabe o pedido de devolução pelo fato dele não cumprir a propaganda, ou se vier com algum defeito. Tem os defeitos ocultos também, os vícios ocultos, que você só vai conseguir perceber a partir do momento que ele apresenta aquele defeito, né? Você comprando, você falou no início da conversa sobre a compra de veículo. Você compra aquele veículo, tá ali, tá bonito, tá funcionando, o arzinho tá gelando, tudo tranquilo, os vidros sobem, descem, o rádio funciona. Você deu uma volta no quarteirão, não faz barulho nenhum. Você andou ali 1 semana, 2 semanas, aí começa o vidro parar de funcionar, o ar-condicionado já vai caindo o rendimento, aí você já começa a escutar alguns barulhos na suspensão, coisas que assim, quando você vai olhar o veículo, você não percebe. Só vai perceber utilizando. Exatamente. Com o tempo. Então, assim, nesses casos, dentro desse prazo de garantia, que é dado pela lei, cabe a devolução, cabe o reparo, cabe também a troca por outro produto de igual valor ou superior, você pagando ali a diferença. Aquele valor que você pagou é abatido do outro produto. E basicamente é nessas situações. Doutor, algo que eu não lhe perguntei, que você gostaria de deixar aqui a informação para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo. Sinta-se à vontade aí para fazer as considerações finais para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo muito informativo. Certo. Finalizando, acho que a gente conseguiu abordar bastante tema, bastante situações diferentes nessa conversa. E não seria bem algo que a gente não comentou, mas mais um alerta. A internet está aí, ajuda bastante, é uma ferramenta essencial hoje em dia. Pesquisem preços, pesquisem seus direitos no site do Planalto, no site da Assembleia, vários no próprio site da Defensoria Pública tem algumas legislações disponíveis. Pesquisem seus direitos. Nos estabelecimentos comerciais tem o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer dúvida, busque. Tem uma série de direitos, uma série de deveres dos comerciantes que muitas vezes a gente não conhece. Até profissionais do ramo do direito desconhecem determinadas coisas. Então, assim, a legislação está aí, está disponível, a gente precisa se informar. E uma outra coisa que eu costumo falar sempre é a questão do bom senso. O bom senso, tanto do comerciante quanto do consumidor. E respeitado também a condição hipossuficiente do consumidor em relação à empresa. E isso tem que ser levado em consideração. Já foi pior. Hoje em dia tem melhorado bastante. As pessoas têm, com a evolução, cada vez tendo menos problemas, mas os problemas ainda existem. Ainda existe aqueles vendedores que vendem um carro ali maquiado, como a gente comentou mais cedo. Os problemas começam a aparecer depois. Então, assim, ficar de olho, utilizar as ferramentas disponíveis. Tem a Justiça, tem o PROCON, a própria Defensoria atende também. Então, não deixar esse direito ser... deixar para lá e tal. Não deixar. Outra coisa que a gente esqueceu de comentar, mas que ocorre bastante, são cobranças e descontos feitos por banco. Os descontos indevidos na conta. Você tem uma determinada dívida com aquele banco, ele vai lá e bloqueia aquele valor, utiliza aquele valor. Dessa forma, é ilegal essa prática, mas são poucos consumidores que levam o caso à justiça, muitas vezes por conta do tempo que demora. A demanda é muito grande, cada dia
a demanda aumenta mais e fatalmente determinados processos, determinados procedimentos, eles levam um pouco mais de tempo. E outra questão é que eu acho até bem importante a gente pontuar, são as cobranças indevidas. Muitas vezes você recebe na sua casa uma conta de água ou alguma cobrança de algum contrato de algum produto que você fez, parcelado, que por algum motivo você esqueceu de pagar aquela parcela, pagou um tempo depois, não foi dado baixa, ou pagou dentro do prazo, mas o sistema ou a empresa não deu baixa, faz essa cobrança novamente. Às vezes você identifica e não paga, consegue resolver, mas quando não é identificado e paga indevidamente esse valor, o consumidor tem direito a receber esse valor em dobro, que é o que chamam de repetição de indébito. Você pagou 2 vezes por uma coisa que já estava paga, né, por uma falha da empresa. Então, tem essa situação dessa devolução, dessa previsão legal de devolver em dobro aquilo que você pagou indevidamente. Outra coisa que acontece muito, corriqueira, um exemplo assim que aconteceu dentro da minha casa. O que aconteceu? Teve uma vez, justamente com a coisa que nos falha muito, que é a internet. Então, você está ali pagando o plano fixo de internet, já chegou para mim 2 contas no mês. Uma do dia 1º ao dia 5, mais ou menos a data estipulada de pagamento, e outra assim pelo meado de dias 20, mais ou menos. Então, 2 contas de internet no mês, sendo que a nossa internet é muito falha. E outra coisa, ela vai subindo. Você faz aquele contrato por R$100. Quando você vê, está em 170. Vai subindo ali gradativamente, quando você vê, está absurdamente. Eu falei, por que esse valor tão alto? Porque quando você entrou em negociação comigo, o valor era X. Não, é porque vai tendo ajustes, eu digo ajuste todo mês. Mas como assim? Aí, quando você fala numa desistência, aí passam você para outro setor, para aquela pessoa conversar, para que você não desista, que vai abaixar o preço. Aí baixa o preço. Aí volta novamente, subir tudo de novo. O que o consumidor deve fazer em relação a isso? É muito interessante essa questão de telefonia, de internet. É complicado. Existe em quase todas as operadoras essa questão de você contratar aquele valor ali por R$ 39,90, quando pensa que não, 2, 3 meses depois está pagando isso 50, 60, também, 70. Né? Isso. Acontece muito, telefone móvel, internet móvel. E você acaba pagando a mais e volta aquela questão da correria, o dia a dia, aquele trabalho, casa, às vezes você não tem tempo para parar e ligar. É outra garantia que o Código de Defesa do Consumidor dá também, é o pós-venda de uma forma clara e eficaz. Então, assim, tudo isso que vai sendo descumprido pelas empresas, o aumento indevido da conta, esse pós-venda, uma dificuldade absurda. Se você quiser cancelar qualquer plano hoje, de qualquer serviço, é uma dificuldade. Então, isso é garantido também pelo CDC. E temos, no caso da telefonia em específico, tem, além do PROCON, tem a Anatel, que é a agência reguladora. Então, ela tem o canal também, tem aplicativo, tem ligação, tem um canal de registro de denúncia de alguma ocorrência que aconteceu no seu plano. Obrigatoriamente você precisa ter tido um contato prévio com a empresa para ter um número de protocolo, até para eles poderem acessar aquele problema pelo número do protocolo. E é muito boa essa ferramenta da Anatel, porque ela, pelo fato de ser a agência reguladora das empresas, elas entram em contato com a empresa, apresentam o que o consumidor passou, coleta as informações da empresa, do que realmente aconteceu, cópias de contratos, analisa aquilo ali, estipula um prazo para que
ou notifique se estiver correto a prática da empresa, notifique o consumidor, explique que aquilo ali é daquela forma mesmo, ou corrija aquele erro. E tem algumas empresas que cumprem essas questões de pagamento acima do valor contratado. Tem empresas que restituem, não devolve o dinheiro, mas deixa como crédito na empresa, que de certa forma é uma devolução, que você vai continuar utilizando o produto, mas com aquele desconto até chegar naquele limite que você pagou. Então, assim, tudo isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. A questão das cobranças indevidas, a questão de um bom pós-venda, de uma forma clara, de uma forma que resolva o problema mesmo, coisa que dificilmente a gente encontra. E tem essas ferramentas da Anatel, tem um Procon, que você pode fazer os registros e buscar os direitos lá também. Muito bom. É como você fala também, a correria do ser humano no dia a dia, com filho, família, casa, trabalho, a pessoa acaba deixando muitas vezes passar, mas não é o correto. O correto é você ir atrás dos seus direitos para que esses erros eles não se perpetuem. Isso. Aí, não fiquem levando Exatamente. À frente, aí aumentando cada vez mais aí. O nosso dinheiro é tão suado, né, para a gente conseguir, para estar perdendo aí à toa. Doutor, muito obrigada pela essa nossa conversa muito informativa. A gente só tem a ganhar com tanta informação para se precaver. E a informação é tudo para a gente hoje em dia, né? A gente está bem informado para se preparar aí para o nosso dia a dia, para não cair nessas armadilhas que a gente encontra aí pela frente, porque somos eternos consumidores. Todo dia a gente está consumindo alguma coisa. É verdade. Eu que agradeço o espaço. Eu, como advogado, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento com a população, com demais colegas também, ouvintes. E é gratificante para a gente, como profissional, poder compartilhar, poder levar esse esclarecimento para o outro lado para a ponta, né? Para aquela pessoa que mais precisa, Exatamente. Que é o consumidor, que é quem está sofrendo ali dia a dia com aquele produto defeituoso, não consegue resolver com a empresa, muitas vezes tem que utilizar de meios paralelos ali para tentar seguir utilizando aquele produto, mesmo que não seja adequado ou que esteja apresentando uma certa insegurança na sua utilização. Então, assim, é sempre bom esclarecer alguns pontos e levar esse conhecimento para que eles possam também cobrar fazer valer aquele valor que ele pagou, né? Exatamente. Por isso que a comunicação está aqui para prestar esses serviços, né? Conversando com os profissionais que entendem do assunto e levando aí a informação até o nosso ouvinte, até as pessoas que nos acompanham. E eu vou aqui agradecendo e dizendo que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para conversas interativas e informativas que nem essa, porque a gente sempre merece estar muito bem informado. E é um prazer, é uma honra para a gente estar repassando aí toda a informação para o nosso público que nos acompanha. Doutor, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo e foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. Estou sempre disponível para os próximos convites, para próximos temas, trazer mais informações para a população. Com certeza. Nós conversamos com o Dr. Luciano Camacho, advogado. Nós falamos nesse mês do consumidor como evitar armadilhas em promoções e garantir aí os seus direitos aqui no Entrevistas DPE. Bom, nós vamos ficando por aqui. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify da Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.